Shalom, meus amados, graça e paz. Pastor Leandro, estamos aqui hoje para gravar mais uma aula. Quero gravar uma aula hoje falando um pouco sobre a fé, né? O que é a fé, né? De verdade. Existem dois tipos de fé, né? Que eu gosto de assimilar quando falamos. Existe uma porção de fé que nós recebemos, certo? Todo ser humano recebe uma porção de fé. Muito ou pouco, todos nós temos a fé, certo? A fé que nos leva a viver, a fé que nos leva a caminhar, a fé que nos leva a acreditar, a fé que nos leva a levantar todos os dias, a fé que nos leva a crer nas escrituras superficial, mas nos leva a crer, porque se não tiver fé, nós não acreditamos em nada. E existe a fé de Deus, certo? Que é a fé para os milagres extraordinários. Existe uma unção de fé, né? Uma porta sobrenatural de fé, certo? E hoje eu quero falar sobre essa fé, né? A fé sobrenatural, certo? A fé que te leva a acessar coisas extraordinárias em Deus. A fé superficial que a gente tem, que não é uma fé, não digo que ela seja superficial porque ela é simples, mas ela é uma fé que todo ser humano tem. Jesus disse, né, que se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, nós faríamos coisas extraordinárias, certo? Essa fé do grão de mostarda é uma fé simples, mas ela é uma fé pura. É uma fé inocente, que não tem dúvida, certo? Não há dúvidas em respeito ao Senhor, não há dúvidas em respeito à palavra, não há dúvida a respeito de Deus, certo? Então, quando a gente fala de fé, Jesus diz, aquele que se aproxima de mim, é importante que creia que eu existo, que eu sou real, né? Esse é o primeiro nível da fé. Quando nós estamos caminhando em direção ao Senhor, nós precisamos ter a consciência de que realmente aquilo que estamos fazendo é real, é importante, é verdadeiro, certo? Se orarmos sem fé, nada vai acontecer. Se nós não tivermos fé de acreditar no que nós estamos fazendo, realmente é verdadeiro, não teremos resultado algum. Paulo diz que aquele que no dia da adversidade ele se encontra desanimado, frustrado, cansado, a sua fé é pequena. Ou seja, a forma como você vê Deus, a forma como você crê nas Escrituras e a forma como você se envolve com Deus é a forma como dimensiona a sua fé. Se você busca Deus cansado, oprimido, frustrado, com medo, né? Se na sua mente você já tem o pensamento que não vai dar certo, que não vai acontecer, que vai demorar, de fato a sua fé ela é muito pequena. Ela se torna ineficaz. Só se torna pensamento positivo, certo? Agora, quando a gente começa a mudar essa visão, né? A gente começa a se movimentar em direção ao Senhor, com fé, com ousadia, né? Com pensamentos de verdade, de poder, de graça. A gente começa a conhecer ao Senhor através das Escrituras. A gente sabe que Deus é capaz, que Deus é poderoso, que Deus é suficiente, que Deus pode mover. Com essa movimentação e com essa mentalidade, que Paulo diz que nós devemos mudar a nossa mente, Romanos capítulo 12, nós devemos ter a mentalidade de Cristo, né? Buscar a mente de Cristo, buscar pensar como Cristo, falar como Cristo, se mover como Cristo, se posicionar como Cristo, andar como Cristo, se ver, né? Se ver como Cristo vê. A palavra cristão é pequeno Cristo, né? Então que a gente possa caminhar nessa direção. Então essas coisas vão mudando o resultado.
né? Quando a gente gera expectativa nesse lugar de oração e de busca e de secreto e de profetizar que o céu vai se abrir, que as coisas vão acontecer, que os recursos vão vir, que o milagre vai acontecer, com a fé que nós movemos nesse lugar, nós abrimos as dimensões espirituais e começam a mover. Deus começa a liberar sementes, né? A Bíblia diz que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Então, às vezes nós estamos esperando que Deus vai fazer grandes coisas, né? E Deus simplesmente vai te abrir a possibilidade de você fazer uma semente. Deus vai te dar uma semente. E essa semente pode mudar totalmente o fluxo da sua vida, da sua colheita, dos seus dias, né? Do seu ministério, da sua vida conjugal, da sua vida financeira. Uma semente que você semeia na estação certa e no lugar certo, na terra certa, começa a explodir, né? Então, esse é o ponto que muitas vezes nós pecamos. Somos movidos mais por medo, por incredulidade, por ansiedade, por orgulho, né? Muitas vezes, o que motiva o nosso coração não é a fé. Às vezes a fé que nós recebemos para simplesmente crer no Senhor e caminhar na palavra, ela está sufocada por todas as raízes ruins que nós carregamos. E por isso não gera fruto. Lembra quando o semeador saiu a semear? Olha os 4 tipos de terra que a semente caiu. São 4 tipos de corações que muitas vezes estão ali, né? Que a semente até cai na terra, mas ela não consegue germinar por causa que ela é sufocada, roubada, né? O coração é seco. Então, são 4 tipos de corações: cheio de espinho, né? Cheio de amargura, falta de perdão, rancor, né? A terra muitas vezes é seca, o coração é duro, endurecido, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de problemas interiores mal resolvidos. A semente não cresce, não tem os nutrientes para ela prosperar. E outra semente é o coração onde a mente é vazia, né? Recebe uma palavra e fica ali voando e o passarinho vem, o demônio vem e rouba, né, a semente. Muitas pessoas de fora vêm e roubam a sua semente e você nem percebe. E a última terra é a terra boa, onde a semente prospera. Entende? Esse é o nível de fé mais simples. Agora, o que eu quero falar agora de tarde, um pouquinho para vocês, é sobre a fé sobrenatural, a fé de Deus, que está lá em Marcos, né? Marcos, capítulo 11, no versículo 20. E também está em Mateus, capítulo 21, 18 até o 22. Fala assim, ó, Marcos, né? E pela manhã, enquanto passavam, perceberam que a figueira secara desde sua raiz. Então, lembrando-se Simão, lhe disse: Mestre, eis que a figueira que lhe amaldiçoaram secou. Jesus respondeu dizendo: se tendes fé, tendes a fé de Deus. Ponto. Tendes a fé de Deus. Ele não está falando tendes fé. Ele está dizendo tendes a fé de Deus. Qual que é a fé de Deus? É a fé sobrenatural. É a fé que você não tem dúvida. É a fé que você tem relacionamento. É a fé que você cultiva na palavra. É a fé que você cultiva no lugar secreto. É a fé que você cultiva no seu devocional. É a fé que você cultiva nas suas experiências que você vai tendo com Deus. Lembra quando Jesus chegou na frente do sepulcro de Lázaro? Ele diz assim: Senhor, Pai, né? Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha a certeza que ele está falando com o Deus Pai. A certeza que Jesus tinha que Deus sempre o ouvia, sempre o respondia, por causa de um relacionamento. Jesus caminhava dentro de um lugar de relacionamento com o Pai direto. Ele não estava no meio da multidão, ele estava separado para estar com o Pai. Isso fez com que a fé que ele tivesse com Deus,
a comunhão que ele tivesse com o Pai, o relacionamento que ele tivesse com o Pai, qualquer momento que ele precisasse ativar o sobrenatural, já estava pronto. Porque ele estava na essência do Pai. Chacaraba. Ele estava conectado diretamente com o coração do Pai. E fluía aqui, ó. A conexão dele aqui fluía nesse lugar aqui, ó. Vertical, né? Vertical. Subia. E horizontal aqui, ó. Tocava, né? Fé de Deus. Tendes a fé de Deus. E aí ele fala, né? No versículo 25. Olha só, 24. Ele diz assim: por isso vos digo que por qualquer coisa que vós orardes e pedirdes, credes que a recebereis e a tereis. Ele não bota dúvida e nem empecilho em nada. Ele diz assim: e quando levantardes para orar, tá? Olha o que isso. Quando você vai orar diante de Deus, pedir ao Senhor, olha o que ele fala: perdoai algo que possuídes contra alguém. Limpa o coração. Não tenha dívida com ninguém. Não tenha mágoa, não tenha rasura, não tenha orgulho, não tenha vaidade, esteja com o coração limpo, né? Para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas más ações. Ele está falando das atitudes, né? Que as nossas atitudes ruins não impeçam o fluxo de Deus, né? Não impeçam a fé sobrenatural. Porque se vós não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará vossas más ações. Então o que eu quero deixar para vocês nessa tarde, né? Nessa ministração, nessa palavra, nesse paraxá, que é um maná que vem do Senhor, é que existe um caminho para que a fé sobrenatural ela se manifeste na nossa vida. É o caminho do coração limpo, de uma devoção com Deus, de uma caminhada de relacionamento com Deus, de uma caminhada de fidelidade com Deus, de uma caminhada de honestidade com Deus. Nós não estamos falando de simplesmente ir ao culto. Nós estamos falando de você ser honesto com Deus e com você mesmo. O seu relacionamento com Deus ser direto, né? Você ouvi-lo, obedecê-lo, limpar o coração, não ter mágoa contra ninguém, não ficar guardando os parasitas que roubam você o tempo todo, que te matam o tempo todo, que estão roubando suas bênçãos, que estão roubando sua força, que estão roubando sua fé, estão roubando sua ousadia, estão te tornando cada vez mais passivo, né? E aí você acha que porque você está sendo usado por Deus, mas quando você precisa usar para você não tem acesso. Porque ser usado, qualquer pessoa pode ser usado por Deus, meu amado. Não é ser usado, não é crivo de nada. Deus usou até uma mula e a mula voltou a ser mula. O que vai mudar a nossa rotina, a nossa caminhada ordinária com Deus, certo? É o nosso relacionamento direto com Deus, nosso devocional, nossa vida de entrega, nossa vida de fidelidade, nossa vida de caminhada, nossa vida que de fato é feita uma leitura dos céus e da terra. A terra nos responde por causa do nosso caráter, por causa das nossas atitudes, por causa da nossa boca que muitas vezes profere bênçãos e não maldição. Isso vai tornando essa fé ela ativa na nossa vida. Se torna um poder sobrenatural, né? Não é a liberdade para viver de vaidades, mas é um acesso que nós temos diretamente ao trono de Deus. Que qualquer tipo de necessidade que tereis, se nós orarmos e credes, né, com a fé de Deus, vai se manifestar. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço.